Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um evento organizado pelo Grupo PET de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Tocantins. Nele, faremos uma introdução básica ao processo de produção de pães. Eu sou a Daina, sou petiana e é uma honra estar mais uma vez comemorando essa data tão especial e contribuindo para a produção de um conteúdo tão relevante para a nossa profissão. Ao longo dessa semana, abordamos o que é a engenharia de alimentos, qual a sua importância para a sociedade e quais são as suas principais áreas de atuação. Você pode conferir o conteúdo em nossa página no Instagram. Vimos também que a panificação é uma das diversas áreas de atuação do engenheiro de alimentos. Sua atuação pode abranger todos os processos, desde a seleção da matéria-prima até a chegada do produto final à sua mesa. Essa área demanda uma alta produção com um elevado padrão de qualidade e é para a garantia desse propósito que nós, engenheiros de alimentos, temos o orgulho de atuar. Em comemoração ao Dia do Engenheiro de Alimentos, que acontece no dia 16 de outubro, juntamente com o Dia Mundial do Pão e da Alimentação, desenvolvemos um mini curso especialmente preparado para vocês. Para isso, tivemos o prestígio de contar com a participação da engenheira de alimentos Graziela Paludo, que irá ministrar o conteúdo presente nesse mini curso. Para a validação da sua participação e o consequente envio do certificado, atente-se à palavra-chave que aparecerá durante o vídeo. Em seguida, preencha corretamente o formulário que se encontra aqui, na descrição do vídeo. Ressaltamos também que esse formulário ficará disponível entre os dias 17 a 26 de outubro. Preencham o formulário com atenção, pois o retorno de vocês é muito importante para que possamos estar desenvolvendo outras atividades. Sem mais delongas, passo agora a palavra para a nossa convidada especial e desejo a todos vocês um excelente estudo. Olá, o meu nome é Graziela Barbosa Paludo, eu sou engenheira de alimentos, especialista em gestão e segurança de alimentos, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre planificação básica, abordando mais a parte industrial. Eu sou engenheira de chão de fábrica, então eu gosto muito dessa área, e eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, né, nessa teoria, né, nessa ciência que é a planificação. Ok? Como está o cenário de panificação no Brasil hoje? A panificação, ela está entre os 6 maiores segmentos da indústria do Brasil, tendo uma participação de 36% na indústria de produtos alimentares e 6% na de transformação, né? Aproximadamente 63,2 mil panificadores fazem parte do mercado de panificação no Brasil, sendo que desses, 60 mil são micro e pequenas empresas, né? O setor gerou mais de 700 mil empregos diretos, né? E mais, sendo que desses, 35% envolvidos diretamente na produção. E quando a gente fala em diretamente na produção, a gente está falando dos manipuladores de alimentos, né? Os manipuladores de alimentos é uma referência que nos acompanharão em toda a nossa vida como engenheiro de alimentos. Por quê? Né? Pode ter um maquinário mais moderno que for, mas eu sempre vou continuar lidando com pessoas. E eu acho bem importante frisar isso, porque quando eu me formei, eu não tinha muito essa noção, que na verdade o trabalho do engenheiro de alimentos, dentro de pequenas, micro, grandes empresas, está diretamente ligado com pessoas, né? E lidar com pessoas é muito diferente que programar uma máquina, né? Então a gente tem que ter essa consciência, porque eles fazem toda a diferença lá no nosso processo. Ao todo, são 127 empresários apreciando o negócio no setor. 76% dos brasileiros consomem pão no café da manhã e 98% deles consomem produtos panificados, né? Então, só por esse número a gente percebe o quanto que a panificação está presente no nosso dia a dia, né? Dos pães consumidos, 86% são artesanais e 52% do tipo francês, né? O consumo per capita do brasileiro é de 22,61 quilos, quase 23 quilos de pães por ano. É um consumo alto, quando a gente compara com a média de outros países.
E a diversidade de produtos comercializados nas padarias só perde em quantidade quando a gente compara ela com os itens de um supermercado e hipermercado, né? Basta a gente ir numa padaria, né, só para verificar nas vitrines, né, a gama de produtos, né, que são derivados da panificação, que estão disponíveis para o nosso consumo. As padarias artesanais são responsáveis por produzir 79% dos produtos do setor e as padarias industriais fabricam 14%, né? E 7% fica com as padarias de supermercados. Quando a gente vai em redes de supermercados, né? Por exemplo, o Extra, né? Eles têm uma parte de pão que eles compram, né? Industrial, e eles têm uma parcela de marca própria, né? Tanto é que quando a gente vai no Extra, a gente consegue perceber isso, né? Eles têm a marca Qualitá, né? Que é uma marca do próprio supermercado. Devido ao aumento do preço do trigo, que é a principal matéria-prima utilizada na panificação, os empresários, a fim de baratear custos, estão investindo em outros produtos de base, como a mandioca e o milho. E, além disso, esse público também, esse mercado, esse nicho de mercado, ele atinge aquelas pessoas que, ou por restrições alimentares, ou da própria dieta, não consomem glúten, né? O glúten vem há uns 2 anos, né, em pauta, para quem acompanha, principalmente essa parte fitness, né? Ele entra como um vilão, mas na verdade é que tudo que é consumido em demasia vai causar algum problema. Então não é um cafezinho, um pão no café da manhã que vai causar um dano, a não ser que essa pessoa seja celíaca, né? Que ela tenha uma restrição alimentar e que não possa consumir o glúten. É importante frisar isso. Agora, as pessoas que não têm nenhuma restrição alimentar, quando o glúten, produtos à base de carboidratos são consumidos em quantidades adequadas, eles não trazem perigo e muito menos obesidade. Claro que você não vai comer 20 pães no mesmo dia, né? Então, aí já é exagerado. Não tem como falar de panificação sem a gente falar do trigo, né? Porque tudo começou com o trigo, né? O trigo, o nome dele é Triticum sativum, né? Ele é uma gramínea, que ele é originado no sudoeste da Ásia, né? Ele foi trazido para o Brasil em 1534, né, por Martim Afonso. Então, a história do trigo no Brasil, ela está junto praticamente com a história da colonização, né? Os estados brasileiros que têm maior produção são o Paraná, o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Aqui na região norte, pelas nossas características climáticas, a gente não consegue produzir trigo. Então, é por isso que a gente só consegue ver o trigo em grãos, ou farelo de trigo, ou a farinha de trigo. E não, a gente não consegue ver uma plantação de trigo. Como é que é a destinação, né, do consumo de trigo dentro do Brasil? Eu fiz um gráficozinho que tirei os dados do Sinditrigo, para demonstrar mais ou menos como acontece essa divisão. Então, 39% de toda a produção nacional, ela é designada para panificação artesanal, né? Seguido de 18%, que é direcionada para massas alimentícias, né? 16% é para produção de biscoito, e em segundo lugar vem as pré-misturas e o uso doméstico, 12%, né? E os outros 3%, né, da panificação industrial. De acordo com a normativa 38, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária, né, ele estabelece o regulamento técnico do trigo. É ele que estabelece e padroniza os critérios técnicos para a comercialização do trigo. Então, depois, se vocês tiverem até curiosidade, eu posso, inclusive, disponibilizar o link, né, para vocês entrarem lá nessa instrução e conseguirem ver direitinho, né, que é ela que vai falar tudo sobre as características do trigo, né. E ele é classificado em 2 grandes grupos, na verdade, por essa normativa. O primeiro grupo, né, que é o que pode ser diretamente destinado à alimentação humana, e o segundo grupo
que ele é destinado à moagem e para outras finalidades, por exemplo, alimentação animal, que é um produto que não tem as características organolépticas e sensoriais adequadas para alimentação humana. Ainda a classificação do trigo, ela é dividida em 5 grupos, né? E essa classificação está direcionada à finalidade que a gente vai direcionar esse trigo. Por exemplo, o trigo brando, né? Ele é usado principalmente na fabricação de bolos, né? Bolachas, biscoitos, doces, né? Produtos de confeitaria, pizzas, massas do tipo fresca, né? O segundo grupo já está o trigo tipo pão, né? Que ele é direcionado para a produção de pães tipo francês, né? E mais para massas alimentícias secas e folhados, né? Temos também o trigo melhorador, né, que ele é usado em panificação em massas alimentícias, biscoitos do tipo creme crackers, né, e nos pães industriais, principalmente de pão de forma e pão para hambúrguer. Né? Por que essa diferença entre eles? Só um exemplo. Quando a gente pega um pão de forma, né, um pão de hambúrguer, ele é um pão que tem uma massa sovada, uma massa homogênea, né? É diferente de quando a gente pega o pão francês, né? Ele é um pão leve, né? E para isso, o trigo tem na verdade, ele é totalmente voltado com a qualidade do trigo que é usado. A gente vai ver mais à frente o porquê. É pela formação do glúten. Então, de acordo com as características que eu quero no meu pão, eu uso o tipo de trigo. Inclusive, na produção de pão francês, em indústrias, a gente costuma comprar um trigo que é importado, que ele tem essa característica, né, de desenvolvimento de massa melhor do que alguns trigos brasileiros. E aí a gente faz um blend, faz uma mistura, né, desses dois tipos de trigo para conseguir produzir e ter um bom rendimento. Além disso, a gente tem o trigo duro, que ele é praticamente voltado para a produção de massas, né? E em função dele ter digamos assim, proporcionar à massa uma dureza, né? Melhor, que facilita na hora de secagem, né? E o trigo para outros usos, né? Que é destinado ou para ração animal ou para outro uso industrial. Aqui mostrando rapidamente, né? Não é a minha área, né? Eu sou agrônomo, mas assim, a gente tem que entender um pouquinho o funcionamento, né? De como na verdade, as características de um grão de trigo, como acontece a divisão dele, para entender, por exemplo, a diferença entre farinha de trigo integral e a farinha branca, né? Então, ele praticamente ele é composto de endosperma, né? 83% desse grão, né? Ele é um endosperma, que é onde está propriamente dito o carboidrato, né? Em forma de amido, né? Que depois, lá, quando a gente for fazer a ação mecânica com adição de água, vai se transformar em glúten, né? 14% é o farelo, né, que aí quando a gente compra o farelo de trigo, a gente está comprando, então, essa parte externa, né, do grão, né, e ainda a gente tem o germe, que representa 3%, que é dele que é extraído, né, os óleos vegetais e algumas vitaminas do grupo E e do complexo B, né, e aí quando moe, né, faz esse blend da farinha. Aí como que funciona? Quando eu quero uma farinha integral, né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte externa que compõe o farelo, né? E vou, então a minha farinha não vai ser tão branquinha. Quando eu quero uma farinha de trigo especial, normalmente ela é composta só para essa parte central do endosperma, né? A espiga do trigo, né? Ela ali até tem uns negócios de pelo, vocês devem estar pensando, de onde que saiu esse pelo? É porque na espiga de trigo, né, a formação da espiga de trigo, ela tem uma casquinha que ela é bem fininha, né, e que tem né, esses pelinhos, né, e aí quando a gente tira, ela é bem fininha e a gente já vê o grão do trigo nesse formato que a gente está vendo aqui na imagem, né. A composição média da farinha de trigo, né, ela varia, depende do grão, né, depende da época do ano que foi colhido esse trigo e depende da região e do tipo, né, de grão que foi plantado. Mas assim, varia entre o grão 11 a 13, a farinha de 12 a 15, a proteína do grão ela fica em torno de 10 a 15% e da farinha de 7 a 15,
né? Carboidratos, em torno de 69 a 70 no grão e de 64 a 80 na farinha. As gorduras, elas variam entre 0,5% e 2%. E as cinzas, de 1,6 a 2, né, no grão, e 0,5 a 1,5 na farinha. Então, assim, ele tem uma alteração, né, do grão para a farinha, mas não é tão grande quando comparado com outros farináceos ou com outros grãos. Né? Após a moagem do trigo, né, a gente usa alguns aditivos, até para manter a qualidade dessa farinha e também para conservar ela durante o período da validade. A gente usa como principais aditivos, né, o agente oxidante, que na verdade, pela legislação, né, é o ácido ascórbico, mas ele não é considerado um ativo, e sim um melhorador de tecnologia. Então, ele entra como um melhorador, na verdade. A gente pode usar também um agente branqueador, né, e a gente tem um único previsto pela LDC 344, né, que é o peróxido de benzoíla. Então, ele é o único que é permitido. Então, quando eu olhar lá no rótulo, né, da farinha de trigo, lá na lista de ingredientes, né, eu vou poder ter esse tipo de aditivo, peróxido de benzoíla e o ácido ascórbico. Além de que, eu até coloquei aqui uma imagem, né, para mostrar que pela legislação brasileira é obrigatório enriquecimento das farinhas de trigo com ferro e ácido fólico, que é para prever ou reduzir os riscos de anemia, né? Então, é obrigatório a gente fazer essa adição. Então, vai estar lá escrito sempre, elixida com ferro e ácido fólico. Além disso, a gente adiciona algumas enzimas, né? Por exemplo, a amilase para agir sobre o amido, né? Sobre a amilose e a amilopectina, né? A protease, que ela vai agir sobre as proteínas. A hemicelulase, que age sobre as hemiceluloses, as pentosanas. E a gente pode ter outro tipo de enzimas, mas basicamente as que a gente costuma usar e consegue, normalmente a gente se depara, tanto na indústria quanto no uso doméstico, são esses aditivos e nada mais. Aqui mostrando a composição química da farinha de trigo, já comentei lá na parte quando fiz aquela comparação com o grão, né? Então, assim, quando a gente vai ver, nos chama muita atenção, né, que o principal componente da farinha de trigo são os carboidratos, né? Eles representam quase 74%, né, do produto, né, final. Só que quando a gente pensa, assim, 74 gramas em 100 gramas, é muita coisa, mas depende comparado ao quê? Então, por isso que eu friso, né? Por mais que os carboidratos e o glúten sejam vistos ultimamente como vilões, é a quantidade que eu vou consumir e não o produto em si. Então, por isso que é importante, assim, quando a gente fala assim, mas é muito carboidrato. Mas é muito carboidrato comparado ao quê? Né? Com o que a gente está comparando, né? Se eu comparar, por exemplo, um pão francês com um pacote de biscoito recheado, né? É claro que o pão francês, ele é muito menos nocivo, né, para a nossa saúde do que um pacote de biscoito recheado, né, porque ele leva em sua composição outros elementos, né. Ele também, 100 gramas também tem 12 gramas de proteína, né, ele é assim, se a gente for ver num percentual, ele tem um bom percentual de proteínas, né, e ele é baixo em lipídios, né, 1,11% apenas. A farinha de trigo, falando um pouquinho sobre as proteínas, né, que é a parte fundamental para nós quando a gente fala em panificação, porque é elas, né, que fazem todo esse processo de formação de glúten. Então, basicamente, a farinha do trigo, ela é dividida em ela tem dois tipos distintos de proteína. As primeiras são as proteínas que não formam massa, né, elas são em torno de 15%, né, e são, por exemplo, a albumina, né, a globulina, a peptina, né, os aminoácidos, né, e, para nós, dentro da panificação, as que importam, que são as formadoras de massa, né, formadoras de glúten. 85% da composição. Elas são compostas por gliadina e glutenina, né, que a gente vai ver que é através delas
e do processo de adição de água e de trabalho mecânico, né, que a gente consegue formar a rede de glúten, né, que dentro da panificação é o que nos dá toda essa parte de sustentação, né, para segurar o gás carbônico, para que a fermentação aconteça, para que tenha essa formação de odores e sabores característicos dos panificados. Então, mostrando aqui, né, então tem lá, né, a gente pega, adiciona a farinha, na farinha tem a gliadina e a glutenina, a gente vai colocar água, né, e através do processo ou manual de sova, né, que a gente consegue fazer o processo manual de sova, demora mais, claro, né, demora mais, cansa, a gente tem que ter uma habilidade, né, para conseguir sovar o pão, mas tem essa formação de glúten também. Ou a gente faz a bateção industrial, né, com batedeiras industriais ou cilindros industriais, que consegue formar essa rede de glúten muito mais rápido, né, do que quando a gente faz o processo manual. É importante frisar que o quê? Por que que essa gliadina e a glutenina são tão importantes? Porque são elas que vão dar a resistência que a massa precisa, né, para fermentar e não romper, e também vão dar a extensibilidade, né, da massa, que é a gliadina, né, que ela tem essa função de dar extensibilidade para a massa, né? Enquanto a glutenina, ela é responsável pela resistência, né? Tanto é que, quando a gente está lá no processo industrial, né, na panificação, a gente sempre fala para os padeiros, ou mesmo nós, como estamos produzindo, formou, já deu o ponto de véu, né? O ponto de véu é o ponto onde que a gente tem a formação completa do glúten, a gente consegue pegar uma bolinha de massa, estender ela, né, de forma que ela fique quase transparente e, contudo, ela não rompe. E ela não rompe em função da glutenina, que dá essa condição de resistência à massa. Então, quando a gente está sovando, a gente quer verificar se o glúten foi completamente formado, a gente pega uma bolinha de massa e faz na mão. Um teste que a gente chama de ponto de véu. Não temos como falar de farinha de trigo e de glúten sem falar sobre a alergia ou a intolerância ao glúten, que é também conhecida como a doença celíaca, né? Porque ela causa danos, né, para aquelas pessoas que são portadores dessa intolerância muito graves, né? Pode ir desde inchaços, né, gases, enxaqueca, tontura, cansaço, né, dor, coceira e até evoluir para uma alergia mais grave. Então, é muito importante o quê? Que sempre, eu sempre falo, nós temos, assim, a sorte, eu diria, às vezes não é sorte, né, é luta mesmo, mas de ter o conhecimento. Então, tão importante quanto ter o conhecimento é dividir esse conhecimento com os demais. Por quê? Nós, como engenheiros de alimentos, ou estudantes de engenharia de alimentos, sabemos que o quê? Que a gente não pode processar um alimento com glúten, né, no mesmo ambiente que eu vou processar um alimento sem glúten, né? Por quê? A gente vai ter algo que a gente conhece como contaminação cruzada, que vai passar, né, esses traços, esse resto, né, de glúten, do produto que tinha glúten, para os produtos sem glúten. A gente sabe que a alergia, as pessoas que são alérgicas, não é a quantidade que eles comem, uma pequena quantidade já fazem com que ative esse processo alérgico, né? Então, por isso que é importante a gente orientar. Se for produzir produtos sem glúten, é ambiente separado, com maquinários separados, né? Com equipamentos e utensílios separados. É dessa forma que a gente previne a alergia. Então, assim, desconfie quando a pessoa fala assim, mas eu faço sem glúten, e ela tem produto com glúten. Porque, às vezes, até pela falta de conhecimento, né, a pessoa vai manusear no mesmo ambiente, e a pessoa que tem alergia vai comprar, né, achando que está livre de glúten, e, na verdade, vai desencadear o processo alérgico. Então, faz parte da nossa profissão essa orientação, né, de como proceder em caso de produção de alimentos sem glúten, né. Hoje em dia, até que a gente tem mais variedades, né, de produtos disponíveis para as pessoas que são intolerantes, né? Na época da minha faculdade, que eu já sou formada há
11 anos, tenho até que parar para pensar já. Há 11 anos, eu tinha uma colega que ela era celíaca, né? Então, todo desenvolvimento de produtos a gente pensava nela, em fazer alguma coisa que ela pudesse consumir. Porque na época eu me recordo que era muito pouco, tipo, a maioria dos lanches dela eram flocos de arroz, sabe? Não tinha muita variedade para ela transportar, né, e consumir. Hoje não. Hoje a gente tem nichos específicos, né, em supermercados, que a gente vai lá e consegue encontrar uma boa quantidade de variedades mesmo para as pessoas celíacas, né? Vou falar um pouquinho sobre o fermento e os demais ingredientes da panificação, né, para entender como acontece esse processo, né, lá na prática. Eu sei que depois vocês vão ter uma aula prática, né, mostrando, né, ou pelo menos um vídeo mostrando isso, como acontece lá na prática. Os objetivos, então, é conhecer como que é originado o fermento, né? Quais são os agentes de fermentação que a gente usa no pão, reconhecer a função desses na massa, diferenciar os tipos de fermento e os aditivos e as suas funções na massa, e também identificar os principais ingredientes do pão. Eu escolhi o pão porque se eu fosse falar de todos os panificados, nós íamos aqui ficar falando aqui uma semana no mínimo, né? Porque cada panificado, cada tipo de massa, cada tipo de produto que eu vou produzir na panificação, ele tem um tipo de fermentação distinta, né? Ele tem um tipo de processo diferente, né? Então, por exemplo, se eu fosse falar de massa folhada, né? A massa folhada, ela tem todo um processo para ser produzida, né? Muito diferente do pão, né? Digamos assim que o pão, ele é mais simples, né? De ser fabricado, por isso que eu vou focar no pão, né? As principais funções do fermento, né? Ele é responsável por deixar o pão macio, né? Desenvolver o sabor e o odor agradável, né? E também quando a gente usa fermento no bolo, é para que ele cresça. Quem nunca, né? Esqueceu de colocar fermento no bolo, né? A gente fica lá esperando, né? Para ver se o bolo cresce e o bolo não desenvolve. Aí a gente vai lembrar o quê? Eu não coloquei fermento, né? Isso acontece também na parte industrial, né? Por isso que a gente tem teste, né? Todo lote é testado antes de ir para o mercado para verificar se houve essa adição de fermento ou não, né? Além disso, ele tem o agente de crescimento, é ele que vai transformar o açúcar, né, que está presente na massa em gás carbônico, né, dando aquele volume que a gente costuma ver no pão. Então, por isso que essa rede de glúten, né, que a gente chama de ponto de véu, é tão importante. Porque se ela não tivesse resistência, quando fosse forçar, né, ela ia abrir, e esse gás carbônico, ao invés de dar volume ao pão, ele ia para a atmosfera. Então, por isso que é tão importante, né, essa formação de glúten e do ponto de véu na massa, né? E ele também faz a produção de substâncias aromáticas, né, conferindo aroma e sabor dos pães. Como é feita a produção comercial do fermento? Na verdade, existem várias formas, ou cada indústria tem o seu próprio processo, né? Mas basicamente todos eles acontecem na mesma forma. O que é? É usado uma fonte de carboidrato, né? Que a gente também pode conhecida como melaço, né? No laboratório, nessa indústria, né, ela é desenvolvida em condições ideais, uma cultura de massa-mãe, né? Depois que essa cultura, né, já está formada, o que acontece? Essas células de fermento, né, elas são postas em suspensão, né, usando um grande volume de água, né? Depois, esse fermento ele é concentrado através de centrifugação, né, ficando só uma massinha, né, que é a massinha que contém as leveduras, né? E a água do creme, né, ele é reduzido ou por filtragem, né, ou por filtro prensa, ou por filtragem a vácuo, né? E é retirado o máximo de umidade possível. Após esse processo, o que acontece? O fermento, ele vai passar por um processo de secagem, né? E aí ele é embalado para venda comercial. Esse grau de secagem vai depender do tipo de fermento que eu quero produzir, né? Por quê? A gente tem uma gama imensa, né, de tipos de fermentações, né, de fermentos. Mas, assim, os principais que a gente usa, né, hoje, né, que são os fermentos comerciais, é o quê? O fermento biológico fresco, né, que a gente conhece ele
porque ele é um tablete, né? Lembrando muito um tablete de manteiga, né? Normalmente ele fica armazenado em temperatura refrigerada, né? Ele não fica nas prateleiras dos supermercados, né? Como os fermentos secos, porque ele tem que ficar em temperatura de resfriamento. E além disso, também tem que tomar o maior cuidado, porque não pode congelar ele, né? Porque ele também acaba perdendo, né? Acaba perdendo seu poder de fermentação. Tanto se congela como se fica em temperatura ambiente. Então, por isso que ele é utilizado, mas ele deve ter sido manuseado, transportado e conservado sempre numa temperatura de refrigeração. Então, por isso que algumas indústrias, elas optam em utilizar o fermento seco, né? O fermento seco, a gente tem o fermento seco e o fermento seco instantâneo. Acho que no próximo slide fala um pouquinho da diferença dos dois, né? E além disso, a gente tem o fermento, né? Que é o que a gente utiliza para fazer os bolos, né? Bolos, biscoitos, né? E outros panificados. E a gente tem ainda um outro processo, né? Que é a fermentação natural, que é a utilização do fermento natural. Porém, ela é uma fermentação longa, né? Ela pode durar entre 4 e 6 dias, né? Para a gente produzir esse fermento, né? Ele recebe inúmeros nomes, né? Isca, pé de massa, massa mater, massa madre, o levain, ou ainda aqui no norte eu conheci uma outra expressão que eu não conhecia, que eles falam, pão de Cristo, né? Que quando faz esse pão, com essa fermentação caseira, essa fermentação natural, eles chamam de pão de Cristo. Então, assim, ele é um método de fermentação natural, porém, ele não é viável para a produção industrial. Ele é mais voltada para a panificação artesanal, em função desse tempo, em função das variáveis e em função da falta de padronização num processo industrial. Outros tipos de fermento, né? Como eu falei para vocês, o fresco, né? Ele tem uma umidade de 70%, então, em função disso, que ele deve ser conservado, armazenado em temperatura de refrigeração, né? Até um período máximo de 5 dias, né? Ele tem um poder fermentativo alto, então, quando a gente usa ele, a gente consegue ter uma fermentação boa, né? A massa fica bonita, a gente consegue ter um bom volume, né? Porém, ele tem essa dificuldade, tanto no transporte quanto no armazenamento, né? E aqui tem uma fotinha dele mostrando, né, que ele é um tabletezinho mesmo, né? E a gente tem também o fermento biológico seco. Já pode ver que a umidade dele é reduzida a 9%. Então, por ele ter essa umidade tão reduzida, né, o que acontece? Eu consigo armazenar ele em temperatura ambiente. Isso vale tanto para o fermento biológico seco como para o instantâneo. Porque a gente só tem uma diferença entre eles, né? Que o fermento biológico seco, ele não pode ser diretamente utilizado na massa. A gente precisa fazer uma reidratação, né? A gente precisa colocar uma água, né? Em torno de 38 graus, por cerca de 15 minutos, para fazer a reativação, né? Desse fermento. Enquanto o instantâneo, né? Quando está escrito instantâneo, a gente pode usar ele diretamente na farinha, sem passar por esse processo de reidratação, né? Ou esse processo que a gente faz, né? Para ativar o fermento, né? Então, é só essa a diferença deles, né? E o teor de umidade, que é um pouco ainda inferior o do instantâneo, né? Qual a diferença deles, né? Quando a gente vai fazer a diferença entre fermento comercial e o natural, quais são os principais diferenças, né? Fermento comercial, o tempo de crescimento curto, e também tem um outro, eu consigo jogar com esse tempo, né? Eu posso, por exemplo, pão francês eu consigo tirar pães com curta fermentação, média fermentação e longa fermentação. E isso que possibilitou, e isso que cada vez mais a gente percebe, né, que até mesmo as panificadoras abrem mão de ter o padeiro para trabalhar com pão congelado. Porque, por exemplo, ao invés do padeiro ter que acordar 4 horas da manhã, né, para 6 horas da manhã a gente ter pão fresquinho, né, o que acontece? Hoje, com os pães congelados e com essas diferenças de fermentação, de tempo de crescimento, eu consigo, por exemplo, tirar o pão 10 horas da noite, quando eu estou indo embora, né? E no outro dia cedo, esse pão já vai estar fermentado e eu vou apenas assar ele, tendo pão, né? Fresquinho ao longo do dia, né?
Aí, quando eu comparo ele com o fermento natural, ele tem um tempo de crescimento demorado, então por isso que ele não é viável para o uso industrial, sim, mais na produção artesanal, né? Ainda, o fermento comercial pode ser utilizado tanto para produção comercial quanto doméstica, né? O fermento natural para produção artesanal. A gente ainda tem a seguinte diferença. A perda de água, né, da massa, quando a gente usa um fermento comercial, ela é muito menor, né, do que quando a gente usa a fermentação natural. Até porque nesse desenvolvimento, né, a gente tem o uso de água, né, então acaba tirando, né, dessa massa, né, um pouco de umidade. Mas, uma característica que todo mundo que trabalha com a fermentação natural, e até nós, quando a gente consome um produto de fermentação natural, a gente percebe o sabor e aroma característico. Então, tem aquele cheiro diferenciado, né? Aquele odor, aquele aroma gostoso de pão, né? Além disso, a gente consegue, né, usar farinhas mais fracas, né? Como eu falei, eu fazia um blend entre elas, e isso se torna mais econômico, né? E, em contrapartida, o fermento natural, ele dá uma maior durabilidade ao pão, né? Ao produto final. Porque a acidez da massa, né? Acaba sendo maior, né? Então, acaba que esse desenvolvimento, essa reação de oxidação que acontece na massa, né? De envelhecimento, ela acontece de forma mais lenta, né? E outra coisa muito importante do fermento comercial é o controle do tempo de processo, né? E também a gente pode usar ele em qualquer tipo de produto. Ok? Outro ingrediente que a gente usa muito na panificação são os ovos, né? As principais funções dos ovos são ser fonte de proteína, né? Eles são fontes de ácidos graxos, né? Ele aumenta o valor nutritivo do pão. E ele, assim, mas a principal característica da gente adicionar o ovo é para promover essa viscosidade, essa emulsificação, né? Essa gelificação, né? Que confere uma melhor textura aos panificados. Além disso, ele confere cor e sabor, né? Promovendo aroma aos pães. Tem uma outra coisa que é importante falar sobre ovos, né? Muitas indústrias, né? Vocês vão se deparar com isso, quando vocês forem para a indústria, ou aqueles que já estão trabalhando, às vezes já se depararam, com a seguinte situação, né? Ovos brancos e ovos amarelos, né? Os ovos caipiras, né? Que o povo fala, né? O ovo caipira, a geminha dele é bem amarela, né? O que confere, né? A massa uma coloração mais amarelada, se eu comparar ele com os ovos brancos, né? Então, muitas vezes a indústria, né? A gente fala muito de memórias afetivas, né? Quando a gente vê uma massinha, né? Um pão de queijo mais amarelinho, né? A gente tem muito essa memória afetiva daquele pão de queijo feito lá na fazenda, ou feito pela avó, pela mãe da gente. Isso desperta em nós sentimentos, né, que remete a uma fase positiva, né, lá da nossa infância, por exemplo, e isso faz com que a gente associe esse produto a um produto artesanal. Contudo, a indústria, sabendo disso, né, já sabe disso, né, memória afetiva, vai lá, usa o ovo branco, né, o ovo industrial, ou até mesmo, às vezes, o ovo em pó, o ovo líquido, né, e adiciona corante para dar esse aspecto amarelado na massa, certo? Até aí, tudo bem, mas é obrigatório informar, né, pela nossa legislação, principalmente de embalagem, no rótulo que tem essa adição de corante, porque quando a gente faz isso de forma não evidenciada, está induzindo o consumidor ao erro. Então, isso não é permitido pela legislação. E, além disso, tem alguns produtos que não possibilitam a adição de corante. Então, sempre é importante levar em consideração o LTQI, né, de cada um dos produtos, e também essa questão de informar no rótulo a adição desse corante, ok? Outro ingrediente muito utilizado na panificação é o açúcar, né? Ele é fonte de carboidrato, ele confere cor e sabor ao produto, né? Até porque ele ajuda na parte de reação de Maillard, né? Que é aquela reação de caramelização, aquele odor, aquela casquinha crocante, né? Que forma no pão, né? Ele, além disso, ele facilita esse processo de fermentação, porque ele serve como nutriente para as leveduras. Tanto é que
quem trabalha com laboratório, já trabalhou com levedura, sabe que lá no laboratório, quando a gente precisa, né, a gente precisa colocar uma fonte de carboidrato, senão a levedura não desenvolve, né? Então, a gente precisa dar um nutriente para ela poder se desenvolver, né? E no pão não é diferente. Então, para a gente facilitar esse processo, a gente coloca o açúcar, né? Ele atua como amaciante e também dá volume ao pão. Quando usado em excesso, né, ele pode também funcionar ao contrário, matando a levedura, né? O que vai tornar a massa mole e pegajosa. Quando a massa está mole e pegajosa, ela não fermenta. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma adição exagerada de açúcar, acontece isso, que ao invés dela ajudar a levedura, ela faz matar a levedura e a gente não consegue ter uma fermentação, né? E quando a gente não coloca o açúcar, também o pão fica menos volumoso. Até porque o crescimento, né, não tem total, né, desenvolvimento e acaba que o pão cresce menos. A gente tem vários tipos de açúcar no mercado, vários. Aí depende de para qual uso eu vou usar o açúcar, né? Então, assim, hoje eu tenho vários. Os principais são o açúcar de cana, né? Que é um açúcar refinado, né? Que é o açúcar branco, que a gente conhece, aquele açúcar comum. Porém, ele tem, para ele ficar branquinho, né? Porque, na verdade, o açúcar, ele sai todo igual ao açúcar mascavo que a gente conhece, escuro, né? Então, lá na indústria, para produzir o açúcar refinado, o açúcar branco, é adicionado, né, aditivos químicos, como, por exemplo, o enxofre, que é o que torna ele branco, né? Além disso, a gente tem o açúcar cristal, né? Que é aquele que é em formato de cristais grandes e transparentes, né? Às vezes ele não facilita na hora de diluir, né? A gente tem que ficar misturando muito bem para ele diluir, né? E ele é utilizado mais na indústria alimentícia. Ele tem um refinamento, né? Também com agentes químicos, porém é um refinamento mais leve do que o açúcar refinado, né? O açúcar mascavo é aquele açúcar bruto, né, do final, né, quando a gente acaba o cozimento do caldo de cana, né, então a gente tem o açúcar bruto, né, e além disso a gente tem o demerara. O açúcar demerara, ele pode ser utilizado, né, na produção de doce, na produção de massa, né, ele não leva aditivos químicos, né, ele tem um refinamento apenas leve e ele não leva aditivos. Por isso que o açúcar demerara, ele é um açúcar escuro, né? Ele não chega a ser tão escuro quanto o mascavo, mas mesmo assim, ele não é tão claro quanto o açúcar refinado, né? Além disso, a gente tem o açúcar de confeiteiro, o açúcar impalpável, né? Que ele é um açúcar bem fininho, né? Ele lembra muito talco ou amido, né? Porque, na verdade, ele é utilizado mais para a produção de glacês e cobertura, e quando vai fazer o refinamento dele, para que os minúsculos cristalzinhos não se unam, ele é adicionado ou amido de arroz ou de milho, né? Ou ainda fosfato de cálcio, para impedir, né, que esses cristais se unam. É por isso que às vezes a gente vai lá e compra o açúcar de confeiteiro, né? E a gente usa ele pouquinho, principalmente nessa época, né? Que a gente tem uma umidade que começa as chuvas, a gente tem uma umidade maior no ar, a gente vai pegar o açúcar e ele se transformou num bloco, né? Porque o que acontece? A umidade, né, penetra nesse amido também, né, nesses pequenos cristais, e ele se torna um único bloquinho, né? Aí, às vezes, a gente tem que ir lá e quebrar ele, porque ele está num bloco só, né? A gente tem ainda os açúcares orgânicos, né? Os orgânicos, não apenas o açúcar, mas eles são também produtos que estão em alta, né? Eu diria, o quanto que se fala do glúten, né? Se fala dos orgânicos, né? E o açúcar orgânico é aquele que não é utilizado nenhum produto químico, desde o seu plantio, né? Lá na lavoura até a sua industrialização. E apenas esse que é certificado como orgânico. Por isso que quando nós, né? Por exemplo, eu sou auditora, né? Eu faço auditorias para certificar orgânicos. Quando a gente faz certificação de orgânicos, a gente vai lá na lavoura, vai no campo mesmo e verifica quais são as condições que realmente essa cana, né, nesse caso, está sendo produzida, para realmente certificar o produto como orgânico, né? O açúcar light, né, ele é uma combinação entre açúcar refinado com algum tipo de adoçante, né, artificial, né? Ele é muito utilizado em bebidas gasosas, balas, doces e biscoitos,
Ainda a gente tem a rapadura, né? Não conhece, que é a massa solidificada do caldo de cana, né? Depois de aquecido e resfriado. O melaço, que é o mel de engenho, né? Que ele é aquele xarope, na verdade, que sai, que se forma durante a fervura, né? Antes de chegar no ponto de rapadura, a gente tem a formação do melaço, né? Que também pode ser utilizada na produção tanto de pães quanto de outros panificados, né? A frutose, que é o açúcar extraído de frutas e do milho, né? Ela não usa aditivo, ela chega a ser 30% mais doce que o açúcar comum, né? O aspartame, né, que ele é um adoçante, ele adoça 150 vezes mais do que a sacarose, né? O manitol também, 50, seu poder adoçante é 50% menor que a sacarose, então ele assim, ele não é muito indicado, né? Porque o poder de doçura dele, o poder de dulçor, ele é inferior a outros adoçantes, aspartames que a gente tem no mercado. A gente tem o estévio também, né? Ele é originado de folhas da estévia. Ele tem um poder de dulçor 30 vezes maior do que a sacarose, né? E ele pode ser associado, né, com outros açúcares, né, para melhorar o sabor residual, né? Ele, inclusive, é o mais indicado para altas temperaturas, né? Quando a gente vai trabalhar com panificados assados, panificados que requerem altas temperaturas, a gente costuma recomendar o stevia. A gente tem ainda o sorbitol, né, e o xilitol, né, que ele é produzido da hidrogenação da xilose, né, principalmente usado em gomas de mascar. A gente ainda tem a sucralose, né, o poder, né, ela é um derivado do açúcar, né, tem o mesmo sabor, só que ele é 600 vezes mais doce, né, então uma pequena quantidade, né, já faz um processo de dulçor muito maior que uma alta quantidade de açúcar. Porém, a gente tem que também tomar um pouquinho de cuidado, porque por mais que ele seja estável em altas temperaturas, ele não é o mais indicado, né? E ele tem também um ponto positivo a favor, que ele não deixa aquele sabor amargo, né? Que alguns tipos de adoçantes e aspartantes deixam o gosto amargo na nossa boca, né? E ainda tem a glicose, né? Que ela é encontrada no milho e na mandioca, e a gente utiliza muito na indústria na forma líquida, né? Para adicionar, em forma de xarope, adicionar nos produtos. Mas ela pode ser encontrada também em pó. Outro item importante na panificação, e sem ela não existe panificação, né? É a água. É importante sempre frisar isso. A água precisa ser potável, porque a gente vai usar ela em grande quantidade na, na panificação. Então, ela tem que ser potável, né? Ela tem a função de hidratar a farinha e dissolver os ingredientes, né? Ela que vai fazer a união das gliadinas e da glutenina para formar a rede do glúten, né? Ela que vai possibilitar a ação das enzimas e permitir o desenvolvimento do fermento. E ela é utilizada para controlar a temperatura da massa, né? Aí é importante frisar aqui. Quando a gente usa batedeiras industriais, né, a força de bateção nesse trabalho mecânico com a massa para juntar ela com água e os demais ingredientes gera calor, né? Porque todo atrito, né, toda forma de, quando a gente tem associação de trabalho mecânico, a gente tem aumento de temperatura. E aí, esse aumento da temperatura, ele às vezes faz com que a massa fermente mais rápido. Então, a gente tem que reduzir, né, essa temperatura na massa. Como a gente faz para reduzir? Usando água gelada ou o próprio gelo, né? A gente adiciona uma porcentagem de água e adiciona gelo. Você não tem a possibilidade de fornecer a água gelada, né? Mas isso é importante no processo de fabricação. Outro ingrediente utilizado na panificação é o leite, né? Outro produto, né, que quando a gente fala em leite, né, aí o povo fala, ah, não, que leite, que nós humanos, né, não precisamos de leite, porque é só o filhote da vaca, né, que precisa. Então, tem toda uma história por trás, né? Eu continuo usando leite, continuo bebendo leite e sou intolerante à lactose, né? Mas eu sei da importância, assim, pelo menos no meu organismo, né? Eu sinto essa falta, então eu consumo leite, né? Claro, com adição da lactase, né? Para fazer essa degradação,
né, desse açúcar, que o meu organismo já tem dificuldade para produzir essa enzima, né, mas ele também, nos panificados, ele gera uma coloração, né, uma crosta mais bonita e também consegue diminuir a porosidade da massa. Tanto é que quando a gente compara, por exemplo, um pão que usou leite na sua formulação, por exemplo, sei lá, um pão caseiro, a gente consegue perceber, né, que o miolo do pão é muito mais macio. Aí, quando a gente vai comparar com um pão francês, né, que ele só usa água, pode ver que o miolo dele ele não é tão firmezinho, não é tão lisinho quanto a de um pão caseiro, de um pão de forno, né? Porque o leite ajuda nessa função, né? Outro ingrediente utilizado, né, são os óleos e as gorduras, né? Elas, principalmente na parte de confeitaria, é usado muito margarinas vegetais, né? Mas, assim, o uso de óleos e gorduras, né, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, né, que a gente pode utilizar, por exemplo, eu não gosto de óleo de soja, né, não gosto de margarina, mas a gente pode usar, por exemplo, gordura suína, né, banha de porco, né, que ela vai fazer o mesmo efeito na massa, né, então ele confere maciez e sabor à massa e também ele ajuda a retardar o envelhecimento do pão, então ela tem a sua função. E a legislação permite, né, dependendo do produto, de 1 a 5% do total da massa. Então, por isso que conhecer o LTQI, né, conhecer o produto que a gente vai produzir é tão importante para a gente conseguir determinar a quantidade de cada um dos ingredientes. E a gente tem também o sal, né? O sal, ele realça o sabor do produto, né? E além disso, ele tem poder antimicrobiano. Por quê? Ele ajuda a reduzir a atividade de água, e a gente sabe que para ter desenvolvimento microbiano, a gente precisa do conjunto de 4 fatores, e um deles é a atividade de água. Então, se eu tiver uma baixa atividade de água, logo eu tenho uma redução na contaminação desse produto, né? Além disso, né, ele é adicionado iodo, né, que pela legislação brasileira, né, é obrigatório para prevenir o bócio, né, e em excesso ele pode causar hipertensão. Tanto é que a gente teve, né, quem vem acompanhando, tipo eu que venho acompanhando há mais tempo, né, que estou na indústria já há 15 anos, 16 anos, eu acompanhei, né, essa redução de sal, por exemplo, no pão francês, né? A gente foi tendo uma redução gradual ao longo dos anos, justamente isso, para reduzir, né, os casos de hipertensão. Porém, a massa que não leva, né, sal, a gente consegue perceber, né, logo que a gente vai fazer o teste do lote que faltou sal. Por quê? O sabor do produto fica diferente, o crescimento do produto fica diferente, então a gente consegue ver que tem alguma coisa errada. Nem sempre é só fermento que faltou, ou foi açúcar ou foi sal, né? Falar um pouquinho assim, rapidinho, né, porque eu acho que o nosso tempo já está se esgotando, né, porque se me deixarem falar sobre essa área, eu fico falando os 2 dias, porque eu gosto realmente dessa parte de fabricação e essa parte de panificação em especial, né. Então, as etapas do processamento, né, falar um pouquinho sobre elas, né. Basicamente, né, as etapas do processamento dos panificados, elas são muito parecidas, né? Tudo acontece com uma escolha de uma boa matéria-prima. Então, princípio básico, se você quiser um produto de qualidade, você precisa de um ingrediente de qualidade. Então, não adianta, né, lá o seu empregador, né, te fornecer uma matéria-prima de má qualidade e no final querer que você, como engenheiro de alimentos, faça um milagre, né, que transforme essa matéria-prima de má qualidade em um produto de boa qualidade. Então, assim, dentro da panificação, isso não é viável, né? Então, assim, a escolha da matéria-prima tem tudo a ver com a qualidade do produto final, né? Mas, basicamente, depois de ter feito a compra, né, a gente faz o recebimento dessa matéria-prima, né? A gente faz o processo de pesagem. A maioria das indústrias e a maioria até mesmo das pequenas panificadoras adotam o processo de pré-pesagem, ou seja, já deixa tudo pré-pesado, né, a quantidade de sal, a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura e a quantidade de fermento para uma batida de massa. Isso ajuda na padronização do processo, né? Depois é feita a mistura, né? Depois da mistura é feita a cilindragem, o corte, a modelagem, a fermentação, né? O cozimento e o resfriamento, né?
falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Na mistura da massa, né? É quando acontece a mistura da água e a farinha com os demais ingredientes, né? Durante esse amassamento, a farinha vai absorver essa água, né? E é importante falar também o quê? Que essa quantidade de água que a gente vai utilizar vai depender muito das características do trigo. Lembra lá no início que a gente viu as diferenças de trigo? É em função disso. Porque dependendo do trigo que eu usar, né? Eu vou ter uma absorção maior ou menor de água, né? E é quando, através dessa ação mecânica, vai formar a rede de glúten, né? Também é nessa hora que acontece a incorporação de ar, né? Que vai fazer a estrutura, né? Do miolo do pão, né? Aqui eu coloquei... Ai, peraí. A divisão, após esse processo de mistura, né, que ela pode acontecer, mais na frente eu vou mostrar, né, essa mistura, ela pode acontecer tanto sovando manual, né, ou quanto na mistura por batedeiras, mais na frente eu vou mostrar, né, e depois desse processo a gente tem a divisão da massa para padronizar o tamanho dos produtos. Se a gente não faz isso, a gente vai ter um pão grande, um pão médio, um pão pequeno, e isso é ruim, né, tanto em função da embalagem quanto na estética do produto, né. Então, o processo de divisão da massa, ele pode acontecer de, basicamente, três formas diferentes. A primeira, manual. A gente pega a faca, divide a massa, pesa na balança, né, para que todos tenham o mesmo peso. O segundo caso, ela pode ser semi-manual, né, que quando eu uso uma divisória, né, uma divisora, né, que ela é acionada manualmente, né, e a gente tem a divisão dos pães todos no mesmo tamanho e peso, né, a gente pode ver isso na figura à direita, no lado superior. E ainda assim, quando o processo industrial, que eu tenho uma grande produção, eu uso um grupo automático, né, que ele já faz essa divisão, né, pesando e dividindo a massa em porções iguais. Após essa divisão, né, a gente tem a modelagem. Deixei essa figura para mostrar o quê? Hoje, a gente tem disponíveis no mercado uma gama muito grande de pães, né, que tem formatos diferentes. Então, por isso que a modelagem, ela vai muito do tipo de pão que eu vou produzir, né? Se ele for um pão de forma, ele vai ter a conformação quadrada. Se ele for um pão francês, ele vai ser o pãozinho com o corte no meio. Se ele for uma baguete, ele vai ser um pão francês com tudo mais comprido. Então, assim, a modelagem vai depender do produto final que eu quero. Ela também pode ser feita manualmente, né, enrolando um a um, né, depois da divisão, ou também eu já tenho maquinários disponíveis que fazem esse processo, né, de modelar os pães e eles já saem modelados. Após a modelagem, a gente tem duas situações. A gente pode ou congelar o pão, né? Que aí a gente consegue congelar o pão e descongelar ele na medida que eu for precisar, né? Porque o congelamento ele cessa a fermentação, né? Ele vai fazer esse processo de cessar essa fermentação. E depois, quando eu colocar esse pão de novo numa câmara de fermentação em contato com umidade e temperatura, ela vai voltar a ser ativada e vai finalizar o crescimento do pão. Se eu não quiser congelar, eu vou usar de imediato, que normalmente é o que acontece com a fermentação, com a produção artesanal, e eu já faço a fermentação, né, do pão. Aqui eu tenho duas imagens demonstrando isso, né? É nessa hora que o pão vai tomar, né, tamanho, ele realmente vai tomar vai ter o formato final dele, né? E também o que vai acontecer ali? A massa, né? Ela vai mudar a sua estrutura, ela vai ter uma estrutura mais sedosa, né? E a gente consegue evidenciar isso pelo próprio peso do pão, né? Quando a gente coloca um pão para fermentar, se a gente pegar ele e segurar na mão, a gente vai ver que ele está pesado, ele dá a sensação que ele está pesado. Enquanto a fermentação vai acontecendo, e quando a fermentação chega na fase da gente poder colocar ele para assar, ele vai ficando leve, né? Porque teve essa incorporação do gás carbônico, né? E a gente tem essa sensação que ele está leve, a massa fica bonita e a gente consegue ver que esse pão está pronto para ser assado. No assamento, no forneamento, no cozimento da massa, né? É que acontece realmente a modificação pelo calor, né? Que é o que vai transformar a massa em pão, né? É aí mesmo que acontece. É por isso que quando o pão tá assando, né? A gente sente o cheirinho de longe, né?
A temperatura e duração desse cozimento vai depender do tamanho e do formato do pão. Então, se o pão for menor, menor tempo, menor temperatura. Se o pão for grande, né, ele vai demorar mais para assar. Importante sempre salientar, durante o cozimento ou o assamento do pão, né, a gente tem perda de água. Vai perder água, vai perder substâncias gasosas, né? E com isso ele vai se tornar mais leve. Então, pela legislação brasileira, a gente tem critérios. Por exemplo, o pão francês, ele tem que sair, né, no peso ideal. Então, se eu quero tirar um pão, eu tenho que saber de 30 gramas, 50 gramas, 30 gramas, e eu tenho que saber quanto que ele vai perder no forno. Por quê? Eu não posso tirar ele de 50 gramas se eu quero que lá no final ele me dê 50 gramas. Eu tenho que tirar ele de 60 gramas, ou tenho que tirar de 65 gramas, porque ele vai perder essas gramas durante o forneamento. Então, é importante sempre lembrar disso, né? Após a etapa de forneamento, a gente tem a parte de resfriamento do pão. Gente, esse processo de resfriamento do pão, ele é fundamental para shelf life do produto. Se eu for empacotar o pão quente, ele vai gerar umidade, e essa umidade vai propiciar o aparecimento de mofos, né, no pão, e vai, com isso, reduzir a vida de prateleira. Então, muito importante. Seja ele feito como esse, né, que é um processo industrial, né, através de esteiras, né, que esse é um túnel de resfriamento, onde o pão fica circulando e vai esfriando, ou seja, num processo manual mesmo, deixando em cima de bancadas até ele resfriar e a gente poder embalar. Após o resfriamento, né, a gente tem dois processos. Se a gente for vender pão fatiado, a gente vai passar ele numa fatiadora, né, para formar as fatias, ou a gente vai embalar ele para venda. Então, assim, a gente tem essas duas opções no final. Ou embala ele direto, ou fatia e depois embala. Vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um dos equipamentos, né, e o funcionamento dos principais equipamentos utilizados na panificação. A balança, né, ela é feita tanto para acompanhar o recebimento de matérias-primas, quanto para padronizar o processo, né, através da pesagem, né? Então, sempre vai ter, se tem panificados, tem balança, né? Os tipos de maceiras, né, elas, basicamente, além, né, da nossa maceira, que é as mãos, né, no processo artesanal, a gente tem basicamente três maceiras disponíveis no mercado. Uma maceira rápida, né, que ela é uma única velocidade bem alta, né? Aí, para ela, a gente sempre vai ter que usar água gelada ou gelo, né? Porque senão vai aumentar a temperatura da mistura da massa, né? Com atrito à bateção. A gente tem a semi-rápida, né? Que ela apresenta duas velocidades, né? Então, ela tem uma mais lenta, que é quando a gente faz a mistura, e uma no final que a gente aumenta para ter essa conformação final da formação do miolo e do glúten, né? Então, ela dispensa o uso de cilindro. E a gente tem a maceira lenta ou convencional, né? Ela é aquela maceira que ela faz a mistura da massa, contudo, para finalizar o produto, a gente tem que passar pelo cilindro, né? Cilindro. Aqui está o cilindro. Eu coloquei 3 modelos. A gente tem o cilindro manual, né? Que é aquele usado em casa, caseiro, né? A gente coloca a massa e com a nossa mão a gente faz essa função de passar a massa entre os dois cilindros. Vai formar glúten do mesmo jeito que vai formar com o industrial, só que vai demorar mais tempo, né? Digamos que se no industrial eu preciso passar 2 vezes, nesse manual, às vezes eu preciso passar 15 vezes, 20 vezes, para dar essa formação de glúten. E a gente tem também o semi-industrial, né, que é um cilindro elétrico, né? Ele não é tão potente quanto o industrial, mas ele também faz esse processo mais rápido que o manual. E por último, eu deixei um equipamento industrial, que é um cilindro de uso industrial, onde que a gente passa a massa 2 ou 3 vezes e já dá a formação de glúten que eu preciso para modelar. Depois desse processo, né, de cilindrar a massa, eu vou dividir a massa, como eu já falei, para padronizar os produtos. Ela pode ser tanto por grupo automático, né, que a gente pode ver aqui na imagem da esquerda, como como manual, nessa que a gente já viu lá anteriormente, falando que a gente faz a divisão manual. Dando continuidade, né, após a modelagem, a gente tem a câmara de fermentação,
né? Que é ela que vai garantir sempre o crescimento uniforme e a qualidade dos nossos pães. Importante frisar, essa câmara de fermentação, ela não pode só ter temperatura, ela tem que ter temperatura e umidade controlada. Por quê? Senão, quando a gente tem uma temperatura alta, a massa vai perdendo água para o ambiente e vai ressecar os pães. Então, sempre que tiver a câmara de fermentação, a gente vai fazer o uso o quê? De temperatura e umidade controlada, né? Para padronizar esse processo de fermentação e para que o pão não perca a umidade. Né? Após esse processo de fermentação, né? A gente vai fazer o assamento. Né? A gente tem vários tipos de forno no mercado. Os mais usuais são o a lenha, né, que é mais usado para a parte de produção artesanal mesmo, né, porque ele usa lenha, né? Ele é antiecológico, né? Hoje em dia não é mais usual na indústria, a gente não tem mais essa aplicação. Nós temos o de lastro, né? Que ele também tem, ele tem uma produção, né, de vapor, ele é de fácil controle de temperatura, ele é muito utilizado principalmente para assar pães caseiros, pães de forma, pães de hambúrguer, pãezinhos de hot dog, bisnaguinhas, né? Porque ele permite esse fácil controle de temperatura. A gente tem também o de recirculação de ar quente, né? Que ele tem um controle eletrônico, né? Da capacidade de produção. Ele pode ser utilizado tanto na forma de energia com gás ou com eletricidade, né? Ele é um forno menor, né? E ele é muito utilizado para assar pão francês, né? Normalmente a gente usa esse tipo de forno para pão francês, né? Ele também ocupa um pequeno espaço, né? A gente pode deixar ele lá no cantinho da panificadora, né? E monta o nosso processo aí para fermentar e assar pães com um pequeno espaço. Esse outro forno, ele é um forno industrial, né? Que ele é utilizado na indústria. Ele pode ser utilizado tanto para biscoitos, né, como para pães, né, mas numa produção industrial de alta escala. Ele é um forno de esteira, ou seja, o pão ele entra cru em um lado e sai assado do outro. Automaticamente desse forno, né, dessa esteira, ele já sai para as esteiras de resfriamento, que normalmente acontecem ou num túnel de resfriamento, como a gente viu na imagem anterior, ou, né, por esteiras, né, aéreas, né, para quando chegarem no ponto de embalagem ou de corte, o pão já está totalmente resfriado, né. A primeira vez que eu vi um forno desses, né, eu trabalhei no M. Dias Branco, né, que ele tem várias indústrias no Brasil, né, produção de biscoitos. Eu fiquei apaixonada no forno, né, porque os biscoitinhos saíam, né, modelavam num lado, no outro lado já saíam esses biscoitos assados, aí eles já entravam nessa esteira de resfriamento, então foi lá que eu vi na prática que pode chover biscoito, né, quando travava a esteira, os biscoitos caíam na nossa cabeça, né. Então, assim, mas ele fornece também uma qualidade de produto muito boa, porque o calor dentro dessa esteira, né, ele é constante, então todos os pães vão sair no mesmo ponto, né, não tem um mais assado, um menos assado. Né. A fatiadora, a gente pode ter o processo de fatiamento tanto manual, né, pego lá com a faca e corto, né, ou também fatiadoras semi-industriais, né, como essa da direita, ou uma mais industrial da imagem da esquerda, que ela tem uma capacidade muito maior de fatiamento. Né. Após o processo de fatiamento, a gente vai para o processo de embalagem, né, de embalar propriamente o produto. Essa embalagem, ela pode acontecer no maquinário que já fatiou e automaticamente faz esse processo de embalo, né? Aqui a gente está vendo uma embaladora que ela tem um bracinho mecânico, né? Que vai empurrar esse pão fatiado para dentro da embalagem e depois é só colocado o clipe, né? Colocado o lacre, né? Do pão, manualmente. A gente tem máquinas que já fazem esse processo de colocar esse lacre através de uma máquina, e a gente tem o processo convencional mesmo, que a pessoa pega o pão e coloca manualmente dentro do pacote, faz a rotação da embalagem e coloca o lacre.
estamos no final. Eu deixei essa frase para vocês, eu sempre gosto de usar ela, né? Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor, né? Que é do Walt Disney. E eu queria usar essa frase hoje, né? Que é comemorado o Dia do Engenheiro de Alimentos. E para que vocês, principalmente vocês estudantes ou vocês recém-formados, que ainda estão na busca, né, do emprego, dizer para vocês o quê? Que existe sim, eu sempre gosto de frisar isso, existe trabalho para todos nós, existe. Às vezes a gente acaba nos frustrando, né, porque não acontece da forma que a gente gostaria que acontecesse, mas tem. Tanto é que tem que esse ano, em agosto, a minha agenda estava fechada. Eu não posso pegar clientes até fevereiro, né? E eu preciso de ajuda. Na verdade, eu preciso de ajuda. Então, é um convite que eu faço a vocês, né? Que vocês acreditem na profissão que vocês escolheram, que ela é linda, ela é mágica, ela é algo assim que o meu olhinho brilha quando fala dela, né? Porque eu realmente tenho muito amor pela engenharia de alimentos, né? E que vocês acreditem no potencial de vocês, que vocês acreditem na nossa profissão. Se precisarem de mim, eu vou deixar aqui os meus contatos, né? Hoje eu faço parte da Consolidez Consultoria, na verdade, faço parte, não. Eu e mais uma engenheira de alimentos, há 10 anos atrás, formamos a Consolidez, né? E quando a gente formou a Consolidez, por mais que nós tivéssemos muita experiência já na área industrial, a gente ficou um pouquinho balanceado, tinha medo, né? Eu tinha medo de largar a indústria e ir direto para a consultoria, porque eu achava que financeiramente não era viável, né? Hoje eu vivo apenas das consultorias, né? Então, assim, e tenho um salário muito maior que eu teria, eu acho, trabalhando em vários outros cargos, né? Que às vezes a gente quer muito o concurso público, mas o concurso público não nos dá a liberdade, por exemplo, que eu tenho com a Consolidez. Tanto é que, por exemplo, agora que eu estou fazendo meu doutorado, eu tenho que viajar. Eu consigo trabalhar viajando, mesmo estando lá, fazendo doutorado, eu consigo acompanhar os meus clientes. Só que consultoria é algo sério, porque a gente oferece para o nosso cliente algo a mais. Então, por isso que é importante a gente ter conhecimento para ir para a área de consultoria. Mas queria deixar essa mensagem para vocês, que tem vaga para todo mundo. Então, se joguem, né? Abracem o impossível, porque ele se torna bem possível. Tá? Meu muito obrigado, meu parabéns aos colegas de profissão e aos futuros colegas, né? E eu deixo aqui os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida. Agora que entendemos como esse processo funciona na teoria, que tal observarmos sua aplicação em uma panificadora real? Sabemos que a fabricação de pães pode ser dividida em panificação industrial e artesanal. A forma industrial tem foco na produção de pães embalados e congelados, ao passo que o artesanal visa a venda direta ao consumidor. A produção de pães envolve técnica e sentido apurado para desenvolver os melhores produtos. Para isso, o processo deve ser manuseado por um profissional com mão de obra qualificada. Geralmente, a maior parte das panificadoras convencionais conta com um padeiro que deve possuir formação técnica. O processo de panificação consiste em várias etapas que vão desde a elaboração e aperfeiçoamento das receitas, passando pela escolha de bons ingredientes e tipos de fermentação, até o tempo de forno necessário para assar cada pão. O engenheiro de alimentos é o profissional que irá assegurar o padrão de qualidade do produto final. Fomos até a panificadora Império do Pão, localizada na Arno 71, no município de Palmas, Tocantins, para explorar de perto como funciona o processo de produção do nosso famoso pão francês. A formulação utilizada para a sua produção consiste em 20 kg de farinha de trigo enriquecida, 60 gramas do melhorador de farinha cujo objetivo é reforçar a proteína da farinha e reduzir o tempo de fermentação das massas e, desta forma, acelerar a fabricação dos pães. São utilizados também 7 kg de gelo para 5 litros de água gelada e 40 gramas de fermento biológico seco, equivalente a aproximadamente uma colher de sopa cheia. Em uma maceira, são adicionados inicialmente os ingredientes secos e, em seguida, o melhorador e o gelo para retardar o processo de fermentação da massa.
A adição de água e o restante do gelo é feita de forma gradual. A mistura dos ingredientes é feita até ser obtida uma massa homogênea. Dessa forma, ocorre a ativação do glúten e a massa ganha propriedades elásticas conforme o desejado para a receita. Ao fim do processo de mistura, a massa é dividida em porções e encaminhada para o cilindro a fim de complementar a ação da masseira, sovando a massa e tornando-a mais homogênea. Em seguida, a massa é dividida manualmente e pesada com o auxílio de uma balança. É importante que as porções tenham tamanhos uniformes para o melhor aproveitamento da massa e a apresentação do produto final. Nessa etapa, pesa-se cerca de 1,9 kg de massa para obter um pão de 50 gramas. A massa é untada com óleo e colocada em uma divisora semi-manual, que irá separar as unidades todas com o mesmo tamanho e peso. Essas unidades são encaminhadas para a modeladora, que dará forma ao produto. As unidades obtidas nesse processo são organizadas em uma assadeira e encaminhadas para o descanso, onde ocorrerá a fermentação. Nessa etapa, os pães ganham o formato tradicional que conhecemos. Encerrada a fermentação, é feito um corte ou incisão com o auxílio de uma lâmina na superfície do pão. Esse corte é responsável pelo escape dos gases durante o desenvolvimento da massa e formação da pestana, crocante e bem desenhada no produto final. Os pães são colocados em forno a 180 graus por 18 minutos. É nessa etapa que acontece a formação da crosta, o cozimento da massa e o desenvolvimento de texturas, sabores e aromas. Ao final do processo, os pães são resfriados para enfim serem comercializados. Por fim, é só se deliciar do jeitinho que preferir. Espero que tenham gostado desse conteúdo que preparamos com muito carinho para vocês. Não se esqueçam de registrar o evento e nos marcar no Instagram, dar o joinha aqui no vídeo e se inscrever em nosso canal. Estamos sempre trazendo novidades para vocês. Agradecemos a presença de todos e até a próxima!